Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, eu aqui, vocês aí, para mais uma aula de matemática. Afinal de contas, a matemática é linda, maravilhosa, certo? Dessa vez, vamos falar um pouquinho agora de fato na multiplicação de números inteiros, tá? Para você entender melhor, pega a sua apostila na página 7, tá? Sua apostila aí na página 7. Na página 7 da apostila, nós temos o próprio título propriamente dito, que é a multiplicação dos números inteiros. Nós temos aqui, né, a leitura do QR Code. Dá uma olhadinha, se você não viu ainda, para depois assistir a aula. Beleza? Aqui nós temos a aplicação. Né? Antes de tudo, antes de a gente estudar um conteúdo, primeiro vamos entender aonde que nós vamos usar esse conteúdo. Por que eu devo estudar esse conteúdo? Tá? Então, a multiplicação, eu sempre digo o seguinte, a multiplicação ela é um complemento da adição. A diferença em relação à multiplicação e à adição é que a multiplicação é sempre uma repetição, não é isso? Quando eu digo que eu tenho o número 4 três vezes, eu posso adicionar esse 4 três vezes ou simplesmente dizer que eu tenho esse 4 três vezes. Ou seja, eu posso apresentar o mesmo valor por operações diferentes. Eu posso usar a multiplicação ou a adição. Então, elas são complementares. Vamos imaginar que você vai comprar um carro, não é isso? Vai comprar um carro e esse carro você não tem todo esse dinheiro. Você vai parcelar esse carro, você vai financiar esse carro. Observe que após você financiar esse carro, o que vai acontecer? Você vai ter o bem para você, que é o carro, mas acontece que todo mês vai estar saindo algum valor da sua conta, não é isso? Vamos imaginar que a parcela do seu carro seja, por exemplo, R$ 500. Então, todo mês, não é isso? Vai sair R$ 500 da sua conta, vai ser debitado, vai ser cobrado de vocês R$ 500. Eu poderia representar estas parcelas desse carro através de uma multiplicação de números inteiros, não é isso? Então, vamos imaginar aí que você parcela o seu carro em 36 vezes, não é isso? 36 vezes. Vou colocar um valor simbólico aqui. Então, quantas vezes você financiou esse carro? Você financiou esse carro por 36 vezes, tá? Então, 36 vezes. Esse valor esse valor, ele está vindo para você ou ele está saindo? Esse valor está entrando na sua conta ou está saindo da sua conta? Esse valor, ele está saindo. Nós aprendemos que toda vez que um valor, ele nos dá aquele entendimento que está vindo para a nossa conta, está debitando, creditando, é isso? Debitando, sai da sua conta. Acreditando, está entrando na sua conta. Toda vez que ele está debitando da sua conta, nós temos sempre o quê? Aquele princípio que é negativo, porque ele está saindo da gente. Então, você tem 36 parcelas de R$ 500, certo? Então, qual seria a operação matemática que poderia representar as parcelas do seu carro? 36 que multiplica menos 500. E aonde que eu vou usar a multiplicação de números inteiros, ou seja, voltado para os números positivos, certo? Vamos imaginar agora que você tem uma conta a receber, né? O Joãozinho deve R$ 10.000 para você, mas só que Joãozinho ele não consegue pagar, ele não tem todo esse dinheiro. O que vai fazer? Ele vai parcelar. Se ele vai parcelar, como que eu vou representar isso aqui? Quantas vezes que o Joãozinho vai representar ou vai parcelar? Ele vai parcelar em 10 vezes. Agora, quando você recebe esse dinheiro ele está
creditando ou ele está debitando da sua conta? Ele está acreditando, ele está entrando na sua conta, está vindo para você. Então, esse valor vai ser um valor positivo. Se ele deve para você, ou se ele vai pagar você, se ele deve 10 mil reais para você, então você vai receber 10 mil reais. 10 mil em 10 vezes, então significa o quê? Que cada parcela que Joãozinho vai te pagar vai ser parcelas de R$ 1.000. Então nós temos aqui um exemplo que nos dá uma orientação, nos informa como e quando nós iremos usar a multiplicação de números inteiros. Então preste atenção. Está acreditando? Positivo. Está debitando da sua conta? Negativo. Nós não vamos comentar sobre a letra A e letra B, porque eu fiz aqui um exemplo muito fácil, um exemplo que traz toda a dinâmica do conteúdo que serve para vocês. Vamos direto aqui para a próxima página, que vai ser justamente a representação desses números na reta dos inteiros. Afinal de contas, é importante a gente fazer esses cálculos, mas também saber representar esses valores. Por quê? Na medida que você não consiga entender o conteúdo, você representa esse valor na reta e fica muito fácil. Então, quando eu digo aqui que eu tenho valores positivos e quando eu tenho valores negativos, nós aprendemos que a reta dos inteiros ela tem duas extremidades, a direita e a outra à esquerda. E a origem, que nós chamamos de zero, não é isso? Zero, nós temos que é a origem da reta dos inteiros. Então, no sentido, ou seja, para a direita nós temos os positivos, à esquerda nós temos os negativos. Como vai ser esta representação? Toda vez que eu estou multiplicando um valor positivo, então significa o quê? Que eu estou sempre indo para a minha direita. Toda vez que eu tenho um valor negativo, significa que eu estou indo para a minha esquerda. Tá? Aí ele disse assim, olha, os números à direita do zero podem ser escritos sem sinal. O da esquerda, obviamente, com um sinal negativo. Os números inteiros positivos acrescidos do zero formam o conjunto dos números naturais, certo? Claro que sim. Depois nós temos que todas as propriedades das operações com números naturais também são válidas para os inteiros. Então, olha o que ele está dizendo. Todas as propriedades das operações com números naturais também são válidas para os inteiros. Aí ele disse assim, vamos usar então a propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? Por exemplo, vamos imaginar que você tem aqui duas distâncias, né? Ou seja, dois extremos, a cidade de Cacoal e a cidade de Pimenta Bueno. Olha, se eu calcular a distância de Cacoal para Pimenta Bueno e de Pimenta Bueno para Cacoal, obviamente que eu vou ter a mesma distância. Vamos imaginar que você vai a uma festa, você tem lá período matutino e período vespertino. Se na segunda-feira você gasta 30 de manhã e 50 à tarde, no outro dia você gasta 50 de manhã, ou melhor, 30 de manhã e 50 à tarde. Isso vai alterar alguma coisa no valor no fim do dia? Não. Então isso é uma propriedade comutativa, quando você inverte as parcelas e você não tem um resultado diferente. Então, essa propriedade também é válida para a multiplicação. O que está querendo dizer com isso? Se eu pegar 2 que multiplica 9, não é isso? Ou menos 2 que multiplica 9 e menos 9 que multiplica 2, eu vou ter ambos os resultados como se fosse menos 18. Isto é a propriedade comutativa. Então, toda vez que eu tenho aqui, por exemplo, vamos imaginar aqui menos 2 que multiplica 9. Olha, esse valor menos 2, não é isso? É que ele está se repetindo. Eu tenho o número 9 quantas vezes? 2 vezes. Eu tenho o número 2 quantas vezes? 9 vezes. Então, tanto faz você ter o menos 2 9 vezes ou ter o menos 9 2 vezes. Isso é propriedade comutativa. Tudo bem? Então, comutativa é justamente isso. A ordem lá na adição,
a ordem das parcelas não altera o resultado. O mesmo acontece aqui também para a multiplicação. É claro que quando fala de multiplicação, eu tenho uma palavrinha um pouquinho diferente. A ordem dos fatores não alteram o produto, certo? Então, nós vimos aqui a primeira propriedade. Aqui nós vimos também nesses dois quadros, que diz o seguinte: o sinal de menos pode ser usado para indicar um número negativo, para representar uma subtração e para indicar o oposto de um número. Nós aprendemos também que toda vez que eu tenho uma subtração, significa que você está somando com o seu oposto. Quando eu digo assim, mais 10 e menos 5, significa que eu estou somando 10 com o oposto de 5. Lembra disso? No primeiro bimestre, nós falamos sobre isso, tá? Então, a mesma coisa que fosse o oposto de um número. Aí ela disse assim, né? Tudo que já falamos. Menos 9 vezes 2 vai dar menos 18. Menos 2 vezes 9 também vai dar menos 18. Ou seja, é sempre o que? O 9 multiplicado com o oposto. Essa estratégia parece boa para calcular. Agora, quando eu tenho dois valores negativos, percebe? Eu tenho 8 vezes 2, 16. Tá? Qual é o oposto de menos 8? 8. Qual é o oposto de menos 2? 2. Também, toda vez que eu tenho dois sinais negativos, eu vou ter o seu oposto. Ou seja, você tem o número 2, 8 vezes, ou seja, o menos 2, 8 vezes. Ok? Então, nós temos aqui as parcelas. Então, podemos chegar numa conclusão. E quando os sinais dos fatores são diferentes, qual é o sinal? Então vamos lá. Toda vez que eu tenho dois sinais iguais, vocês chegaram na conclusão que temos um valor positivo. E quando eu tenho um sinal diferente, eu vou ter um valor negativo. Grave bem isso aqui. Para a multiplicação dos números inteiros, você sempre vai pensar assim. Sinais iguais, o produto fica positivo. Os sinais diferentes sempre fica negativo. Já para a adição e a subtração dos números inteiros, dependeria de quem? Dependeria de quem estava mais próximo da origem. Por exemplo, quando eu digo assim, mais 4 e menos 5, o sinal vai ficar positivo ou o sinal vai ficar negativo? Lá nós fizemos vários exemplos, chegamos à conclusão que o sinal é sempre daquele número que está mais próximo de zero. Obviamente que 10 está mais próximo do que 5, então o sinal do 10 prevalece. Já para a multiplicação, não vale essa regra. Então, para a multiplicação, você vai pensar o seguinte: sinais, vou colocar aqui, sinais iguais, não é isso? Sinais iguais, tá? Minha letra linda, maravilhosa. O resultado ou o produto fica positivo. Sinais, vamos melhorar isso aqui? Ficou muito feio, né? Vamos colocar aqui, ó, os sinais iguais, vamos colocar novamente. Sinais iguais fica positivo. Sinais diferente fica negativo. Eu quero dizer com isso, isto é válido somente na multiplicação. Toda vez que eu tenho a multiplicação, você sempre vai lembrar desta lógica. Sinais iguais positivo, sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo. Grave bem isso aqui, tá? Não esqueça de jeito nenhum. Faça aí um quadro, coloca lá no teto da sua casa para você estar olhando todo dia. Na hora que for dormir, fica olhando para o teto e até decorar isso aqui, tá? Nós precisamos sair desta aula com isso fixado em nossas mentes. Então, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Por exemplo,
Vamos imaginar que eu tenho 2 que multiplica 8. Qual é o sinal do 2? Positivo. Qual é o sinal do 8? Positivo. Ora, se os dois são positivos, significa então que os sinais são iguais, ou seja, o resultado vai ser positivo. Vamos imaginar que eu tenho agora o 2 vezes menos 8. Qual é o sinal do 2? Positivo. Qual é o sinal do 8? Negativo. Então, se um desses números tem sinal negativo, ou seja, se os sinais são diferentes, eu já posso concluir que o meu resultado também será negativo. Então, grave bem isso aqui: sinais iguais positivo, sinais iguais positivo, sinais diferentes, negativo. Certinho? Então, primeiro, dá uma pausa no vídeo, faça as atividades de 1 a 12 e depois continua assistindo a aula. Beleza? Ótimo. E aí? Já fez a atividade? Então, se você fez, vem aqui comigo, tá? Vamos lá, então, corrigir as atividades da página 9. Então, página 9, exercício de número 1. Que disse assim, né? Acompanha comigo. O gráfico contém as temperaturas em graus Celsius registradas no mês de junho de 2016, não é isso? Na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Nós temos aqui, né, a legenda do gráfico, todos nós sabemos olhar uma legenda do gráfico. Nós temos aqui máxima e média, mínima e média, máxima e real e mínima e real. Letra A, ele disse assim: de quanto foi a maior temperatura máxima real, em que dia do mês ela ocorreu? Se está se referindo da máxima real, está justamente perguntando qual é a máxima. A maior temperatura foi de quantos graus? A maior temperatura foi de 21 graus, porque é a máxima real. Em que dia foram? Nos dias 26, nos dias 29 e no dia 30. Repetindo, dia 26, dia 29 e dia 30. Então, a maior temperatura foi de 21 graus Celsius, nas datas no dia 26, no dia 29 e dia 30. Tá? Opa. Dia 30. Certinho? Vamos lá. Dia 30. Letra B de bola. Letra B de bola, nós temos aqui de quanto foi a menor temperatura mínima real. Não é isso? De quanto foi a temperatura mínima real. A temperatura mínima real, nós temos aqui que ela é de menos 3 graus Celsius. E qual é o dia que ocorreu essa mínima? Foi no dia 3. Para ganhar tempo, vamos só demarcar aqui. Então, letra A ficou 21 graus Celsius no dia 26, 29 e 30. E na letra B ficou no dia 13 de julho. A temperatura mínima foi de menos 3 graus Celsius. Na letra C, nós temos o seguinte. Letra C, ele disse assim. Qual foi, ou em qual dia, a temperatura mínima real alcançou o dobro da mínima? Certo? Dobro da mínima real do dia 14. Olha, do dia 14, não é isso? Nós temos aqui que foi no dia 20 e... Vamos observar aqui. Dia 20. Olha aqui, 22. Não é isso? Então, coloque aí no dia 22. Na letra D. Em quais dias a temperatura máxima real alcançou o quádruplo da mínima? Não é isso? O quádruplo da mínima.
Percebe-se que aqui no número 4, ou no dia 4, nós temos aqui 12 e 3, ou seja, 4 vezes maior. Qual foi o outro dia que isso aconteceu? O outro dia que isso aconteceu foi no dia 14. Então, nós temos aqui no dia 4 e no dia 14. No dia 4, porque a mínima foi de 3 e a máxima 12, ou seja, 4 vezes maior. E no dia 14, a mínima foi 4 e a máxima foi 16, ou seja, no dia 4 e no dia 14. No próximo exercício, ou na próxima letra, melhor dizendo, nós temos aqui o seguinte: a menor mínima real foi de menos 3 graus Celsius. Pense na temperatura que seja o dobro dessa e marque a afirmativa. Então, qual é a afirmativa que representa o dobro de menos 3? O dobro da menor mínima é um número positivo, o dobro da menor mínima é um número negativo. Nesse caso, o dobro da menor mínima será menor do que ela. Qual dessas alternativas você acha que é correta? Não é isso? Ele pediu que você afirmasse, não é isso? Pediu que você afirmasse em relação. A primeira, ela é positiva? O dobro da menor mínima é um número positivo. Verdadeiro ou falso? Falso. O dobro é multiplicado por 2. Não necessariamente você tem que multiplicar ou fica positivo. O dobro da menor mínima é um número negativo. Olha, esta segunda situação, ela é correta ou não? Sim. Se ela já é mínima, se ela é negativa, o dobro dessa negativa continua sendo negativo, certo? Então, segunda, verdadeira. Terceira, nesse caso, o dobro da menor mínima será menor do que ela. Se você tem um número negativo, você pensa no dobro desse número. Esse número vai ser maior ou menor? Obviamente que esse número vai ser um número menor. Então, ficou, por exemplo, vamos imaginar que você tem menos 3, né? Menos 3, ele é o quê? Maior que menos 6, correto? Somente para título de exemplo, ou título de exemplo. Vou corrigir mais um exercício, já vamos finalizar a aula aqui. Letra A, efetue as multiplicações. Lembrando da regrinha, multiplicação com sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Então, vai ficar 8 vezes 6, 48. 48 positivo, porque ambos possuem o sinal positivo. Letra B, 7 vezes 5, 35. 35 positivo, porque os outros, ou melhor, os dois, são positivos. Letra C, 4 vezes 9, 36. 36 negativo, porque os sinais são diferentes. 3 vezes 9, 27. 27 negativo, porque os sinais são negativos. 12 vezes 0, né? 0. E 1 vezes 8, 8. 8 negativo, por quê? Porque um é positivo e o outro é negativo. Ok, pessoal? Então, a nossa aula aqui já está ficando um pouquinho extensa. Vamos parar por aqui. Ok? Para a próxima aula, vocês façam as atividades da página 6 e da página 7 do caderno. E até mais. Retornaremos muito em breve. Um abraço, gente.